Eu sou Clara e preciso compartilhar algo que transformou minha vida para sempre. Tudo começou em uma noite aparentemente comum, mas que acabou marcando o início do fim para minha família. Naquela noite, meu pai organizou um jantar em casa com alguns amigos. A casa estava animada, cheia de risadas e conversas descontraídas. Eles falavam sobre negócios, viagens e histórias da juventude, e eu, por insistência dele, participei da mesa. Ele sempre foi orgulhoso de mim e gostava de me incluir nessas reuniões. No começo, tudo parecia normal. Eu me divertia, ouvindo as histórias exageradas dos amigos dele, e a atmosfera era leve. No entanto, à medida que o vinho fluía, comecei a perceber algo diferente no comportamento de meu pai. Seus olhares em minha direção ficavam mais frequentes, mais intensos, e eu comecei a me sentir desconfortável. Quando o jantar terminou, seus amigos se despediram um a um e a casa ficou em silêncio. Meu pai sugeriu que ficássemos um pouco na sala para conversar. Ele parecia nostálgico, falando sobre como eu havia crescido e me tornado uma mulher admirável. Apesar das palavras doces, algo no tom dele me deixava inquieta. Ele me ofereceu uma taça de vinho e eu aceitei, tentando afastar os pensamentos estranhos que começavam a surgir. Conversamos sobre a vida, sobre minha faculdade e meus planos para o futuro. Mas de repente, ele fez uma pausa e me olhou de um jeito que nunca tinha visto antes. Clara, você sabe o quanto eu gosto de você, não sabe? Ele perguntou, sua voz suave, mas carregada de algo que eu não conseguia definir. Fiquei sem saber como responder. Claro, pai, eu também gosto muito de você, respondi, tentando manter a conversa leve. Mas o silêncio que se seguiu foi pesado. Ele se aproximou um pouco mais e eu senti meu coração acelerar. Não sabia o que estava acontecendo, mas o ar parecia carregado de algo que não deveria estar ali. Quando ele colocou a mão sobre a minha, eu me senti paralisada. Você é especial para mim, Clara, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. E foi nesse momento que tudo mudou. Levantei-me abruptamente, tentando quebrar a tensão. Acho que já está tarde, pai. Vou subir para o meu quarto, disse, evitando olhar para ele. Ele não insistiu, mas o silêncio enquanto eu subia as escadas era quase ensurdecedor. Naquela noite, fiquei acordada na cama, tentando processar o que havia acontecido. Nada tinha sido dito explicitamente, mas o clima, os olhares, tudo indicava que algo havia mudado entre nós. Nos dias que se seguiram, o peso daquele momento pairava entre nós. Minha mãe continuava fora, e a casa parecia diferente, cheia de um silêncio desconfortável. Uma noite, durante o jantar, ele se aproximou mais do que o normal, e eu sabia o que aquilo significava. Subimos para o quarto e tudo o que vinha sendo reprimido entre nós finalmente aconteceu. Naquele instante, parecia que nada mais importava, mas a sensação de alívio durou pouco. Minha mãe, que deveria voltar apenas no dia seguinte, chegou mais cedo sem avisar. Ela entrou na casa em silêncio, achando que todos estavam dormindo. Quando abriu a porta do quarto e nos viu, o choque foi imediato. Ela não disse nada, apenas ficou ali, parada, enquanto nós dois nos afastávamos, tentando encontrar palavras que não existiam. A partir daquele momento, minha vida desmoronou. Minha mãe saiu de casa naquela noite e não voltou. Nos dias seguintes, ela tomou a decisão de pedir o divórcio. Meu pai tentou pedir desculpas, mas era evidente que nada poderia consertar o que havia acontecido. Eu me sentia perdida, consumida pela